Pronto. Deu. Bom, então, vocês querem saber um pouco a respeito da minha atuação nos anos 70, é isso? Isso. Então, nos anos 70, eu considero os anos 70 assim, um pouco a continuidade do que eu comecei a viver a partir de 1968. Eu entrei na USP, entrei na faculdade em 1968, que é um ano emblemático no mundo inteiro. E São Paulo, idem. É o ano das grandes revoltas estudantis. 1968, aqui no Brasil, é o ano do Ato Institucional número 5, em dezembro de 1968, que tornou a ditadura militar ainda mais terrível, embora ela tenha começado em 64, é em 68 que a coisa parece pegar fogo mesmo, com muita gente presa, com inúmeras passeatas. Eu até dizia no meu memorial que ciências sociais era alguma coisa que a gente fazia nas ruas. E eu tinha saído de uma escola de classe média, o Colégio Dante Alighieri, bastante tradicional, de muitos imigrantes italianos. Eu não sou descendente de italianos, mas morava ali do lado do Dante, 4 quadras. E o Dante era uma escola, assim, eu sempre estudei em escolas laicas, nunca estudei em colégio religioso. Mas era uma escola bem tradicional, tinha sino para entrar, sino para terminar a aula, fazia fila, eram umas coisas meio esquisitas. E, de repente, eu estou na Maria Antônia, a rua onde era a Faculdade de Filosofia, em 1968, participando de inúmeras passeatas e assembleias. Era uma coisa, de fato, uma mudança de ambiente escolar que era muito gritante, assim. Mas 1968 foi o último ano que nós estudamos na Maria Antônia, que logo o prédio foi demolido na guerra com o Mackenzie, a universidade em frente à USP, e nós tivemos que mudar para a cidade universitária. Fomos parar nos barracões, num lugar que parecia que nada acontecia, porque a Maria Antônia estava no centro da cidade, com 1000 bares, com encontros, a Faculdade de Economia do lado, e, de repente, a cidade universitária parecia que estava numa fazenda. Era uma coisa muito, muito estranha. E esse era um ano também não só de manifestações, como de novas vivências. Eu saí da casa dos meus pais e fui morar num sítio. Então, eu tive a experiência de viver numa comunidade no chamado Morumbi. Não era exatamente Morumbi, é o Jardim das Palmas, ou Vila Andrade, em São Paulo, mas é próximo ao Morumbi. Um lugar grande, eram 2 alqueires. Nós tínhamos lá 5 casas e a gente alugava esse espaço. E nós éramos como se fôssemos casendos da proprietária, porque esse espaço de 2 alqueires corria o sério risco de ser invadido e ocupado pela população de baixa renda que morava ao redor desse sítio. Então, nesse sítio, nós fizemos uma comunidade. Então, eu tive também essa experiência riquíssima de morar
em comunidades. Nós tínhamos cada grupo, cada família, assim, tinha a sua casa, mas a gente tinha uma casa grande em que nós fazíamos as refeições. E lá a gente tinha horta, tinha cavalo, tinha cachorro, muitos cachorros, tinha vaca, tirava leite de vaca todo dia. Enfim, e é nessa época também que eu comecei a dar aula na USP, que era mais ou menos perto. Então tinha essa vivência que é bem típica do final dos anos 60, início dos anos 70, ou seja, as movimentações políticas estudantis a mil, né? Essas comunidades que se estabeleciam. Eu nunca cheguei a ser, nunca fui hippie de fazer pulseirinha e vender na praça, mas a gente tinha essa vivência comunitária muito forte. As minhas duas filhas mais velhas nasceram nesse sítio, né? Só a minha filha menor que não. Então, essa foi uma época muito marcante. Também é a época em que eu comecei as minhas pesquisas nas aldeias. Eu fui orientanda da Tecla Hartmann, uma grande etnóloga que trabalhava na USP. Ela era pesquisadora no Museu Paulista, o chamado Museu do Ipiranga, e ela foi minha orientadora no mestrado e no doutorado. E eu comecei a fazer pesquisa com ela em 1970. Eu ainda fazia a graduação em Ciências Sociais, eu me formei em 71, mas eu fazia a graduação e agora estou vendo, a Chica, a Cornélia chegou. E foi com ela que eu comecei essas viagens para a aldeia, que eu fiquei absolutamente encantada. Eu já fazia muitas pesquisas, eu fiz inúmeras pesquisas ao longo do curso de Ciências Sociais. Eu fiz pesquisas em favelas, fiz pesquisas sobre crescimento de crianças, fiz pesquisas em cortiços, mas as pesquisas que mais me encantaram foram as que eu fiz nas aldeias indígenas. Tive, durante a graduação, entre os Guarani, entre os Caingangue e o grupo com que eu mais convivi, que são os Bororo, no Mato Grosso. E sempre graças à Tecla, né? A gente fazia essas viagens na Kombi da USP. Daí eu me formei e resolvi fazer o mestrado com a Tecla, porque eu tinha um projeto de pesquisa, na época não chamava iniciação científica, mas era alguma coisa muito semelhante que eu fiz com ela, esse projeto que era denominado A Lógica do Mundo Primitivo, do qual, além da Tecla, participava também a Renate Fiatler, duas antropólogas, professoras da USP, ambas de origem alemã. E foi assim, então, que eu começo a minha formação na antropologia. Então, vem daí o meu interesse, não só pelas populações indígenas, mas também pela fotografia, porque desde o início eu comecei, a minha entrada na aldeia é já com a câmera fotográfica, eu já fotografava muito, e na aldeia eu percebi que essa era uma entrada muito estratégica. As pessoas, o que eu encontrava, gostavam de ser fotografadas. Ou elas faziam poses, ou elas simplesmente nem se importavam que eu estava lá fotografando.
E se eu não estivesse gravando, coisa que eu fazia bastante também, logo vinham puxar minha orelha. Falar, como você não está gravando nada? Você não vai escrever? Os brancos não têm memória, não. Eles esquecem tudo. Ou põe no papel, ou vou esquecer. Então, tinha essa demanda para que eu fotografasse e gravasse todas as nossas conversas. Silvia, você desenhava também? Muito pouco, muito pouco. Eu fiz algumas plantas de aldeia, desenhava, às vezes, a distribuição, que é interessante, os Bororo, eles têm uma distribuição de casas muito específica, né? Dependendo da linhagem a que pertence a pessoa, vai ser a sua posição na aldeia. E essa posição, que é fixa na aldeia, ao longo do círculo da aldeia, ela também aparece no interior da casa dos homens, quando as pessoas se reúnem para um ritual. Então, as pessoas também se distribuem no interior da casa numa ordem específica. Então, eu fazia um pouco essa ordenação no papel, mas desenhar nunca. Meu barato sempre foi muito mais fotografado que desenhado. Agora tenha feito alguns desenhos naquela escola que eu frequentei, na Escola de Arte Brasil 2 Pontos. Uhum. Te atrapalha se eu fizer pergunta ou prefere que eu deixe para o final? Não, por favor, faça. A Tecla não fotografava, né? Ela desenhava muito. Nós até temos lá no laboratório algumas fotos. Aliás, eu preciso recuperar isso. Algumas fotos tiradas pela Tecla, mas são pouquíssimas, bem poucas. E eram bem pequenininhas, assim, e com aquela moldura, assim, típica de fotos antigas. Não sei se você já viu, certamente. Não é um corte reto. Uhum. Mas ela tinha esses desenhos. Por exemplo, tem desenhos de... Os Bororo usam muito os unidores, né, que ele faz... Esses unidores têm desenhos. Cada desenho é patrimônio de um clã específico. Tudo que existe no mundo é distribuído entre os clãs. Então, e certamente a Tecla tem desenhos desses unidores, ou daqueles grandes cocares, os paricos, que os Bororo usam. Mas ela fotografava pouco. Mas ela viajava contigo nessas primeiras viagens? Eu viajava com ela e ela levava algumas alunas. Eu não me lembro de ter ido com... eram sempre mulheres. Mas a gente ia nessa Kombi da faculdade, fizemos várias viagens em 1970, 71, 72, inúmeras viagens eu fiz com a Tecla, com a Renate, só com a Tecla, a Ana Maria Salum, a Lília Vale, e outras. A Araci Lopes da Silva participou de uma dessas viagens. A Araci foi para o Chavante e eu fui para os Bororo. Os Chavante e os Bororo são vizinhos ali em Mato Grosso. Então, às vezes eu fui algumas vezes também com a Araci. A Araci tinha algumas fotos, mas também não muito. Acho que quem mais fotografava, de fato, era eu.
A Renate também não tirava muitas fotos. E não tinha nenhum curso na época que lidasse com a fotografia, né, quando você estava na graduação? Ou imagem, uma mais ampla? Eu fiz o curso com a Cláudia Duchat por 1 ano. Não, eu digo na USP. Na USP? Talvez tivesse, na Escola de Comunicações e Artes, com certeza. É? Não, né? É? Na antropologia mesmo, não, né? Não, na antropologia não. Mas a Tecla tinha um enorme interesse pela fotografia. Ela prestigiava muito e estimulava. E ela gostava de gente que gostava de fotografar. Uma outra pessoa que foi orientanda da Tecla e que fotografava muito, e ela gostava muito das fotos, era a Delvair Montanher, que foi, vou escrever aqui no chat, que foi mulher do Melati. Depois ela passou a se chamar, não sei se é com 2 T's. A Delvair foi orientando da Tecla, fotografava muito, e muito bem. Porque também, fotografar, se saem essas fotos horrorosas, não interessa muito, né? Se podem sair. E a Delvair tinha uma enorme sensibilidade e continuou fazendo pesquisa entre os marubo. Essa é uma boa pessoa para vocês procurarem. Ela deve ter, sei lá, uns 4 anos mais que eu. Tá certo, obrigada. Vou anotar. E volta a história, né, dos casais. É por isso que eu estou falando, tem ali, né? Parece um momento histórico que essa história dos casais muda um pouco, assim. Mas que história dos casais é essa? Tinham muitos casais viajando juntos para fazer pesquisa antes, né? O Sim. Berta, o Lévi-Strauss e a Diva, mesmo vários outros fotógrafos desses, da época do início lá do SBI, né, do Museu do Índio, tinha muita gente trabalhando junto, a própria Vilma, né, a Vilma Chiara, e às vezes essa produção toda dessas mulheres ali, elas não são muito conhecidas na nossa história da antropologia visual, né? Não está muito escrito. Agora tem algumas pessoas que estão pesquisando, por isso que a gente está um pouco nesse interesse de sistematizar um pouco também, incluindo, né, essas produções e pensando nelas. Eu acho que talvez tivessem muitos trabalhos coletivos sendo produzidos antes, mas essa visão coletiva nem sempre era apresentada como tal. Não sei, eu fico pensando no caso da Comissão Rondon, por exemplo, né? Que a gente sabe que tinha uma fotógrafa lá. Porque No caso do quê? No caso do quê? Não entendi. Da Comissão Rondon. Da Comissão Rondon. Como a Reis, que tem a Charlotte, que a gente sabe, mas é uma dificuldade de achar, e ela estava ali o tempo todo, da Comissão Rondon, da SPI, do Serviço, né, Etnográfico. E ainda assim a gente tem dificuldade de encontrar informações, reconhecer as autorias, né? Muitas vezes esse trabalho coletivo que a gente sabe, alguns sabem, outros não sabem que eram coletivos, né? Não sei o que acontece, que essas mulheres, elas não, é como se não estivessem produzindo ali, né? Tinha a Maria Pia, mulher do Mabel Lewis. Pois é. A Vilma Chiara, mulher do Harold Schultz. A Dina Dreyfus, mulher do Lévi-Strauss. A Berta Ribeiro, mulher do Darcy. Sim. Eu fui parar essa história por causa do Roque Laraia, sabe? O professor Roque Laraia, quando eu estava na UNB fazendo pós-doc, foi ele que veio me chamar a atenção, que ele achava que a Berta fotografava muito mais do que o Darcy em campo. Só que a gente não tem como saber, né? Assim, você conversando um pouco com as pessoas, porque no que diz respeito ao arquivamento dessas imagens e o próprio acervo, está tudo catalogado como sendo de Darcy, né?
Eu estive no Quai Branly e fui pesquisar as fotos do material do Lévi-Strauss, fotos e filmes que certamente foram feitos pela Dina Lévi-Strauss foram catalogadas como sendo do Claude. Pois é. E eu fui falar com a Anne-Christine Taylor, que na época era a diretora do Quai Branly. Ela é mulher do Philippe Descola. Eu falei, isso está errado, essas fotos não são do Claude, são da Dinah Dreyfus. E eles iam ver, não sei se reviram isso ou não. Mas ela também não teve o menor interesse de ir lá e falar, escuta aqui, essas fotos são minhas, não são dele. Não. Mas a gente acha curioso, né, como ela estava envolvida aqui no Brasil em cursos de capacitação, inclusive técnicos, né, para formar esses folcloristas que foram fazer registros imagéticos num momento super importante, né? E, enfim, a gente conhecia pouco, acho que agora a gente está conhecendo mais, né? Tem mais gente mais olhando para isso, talvez, agora. Os trabalhos da Diana Dreyfus com o Mário de Andrade foram super importantes, né? Ela começa a dar uma normatização de como deveria ser a pesquisa. Ela que faz isso, muito mais do que o Lévi-Strauss, né? Pois é. E o Mário de Andrade era uma pessoa que adorava a Dina. Pois é. Silvia, assim, voltando para a tua formação, que eu acabei, acho que, te levando para outros lugares, eu acho que você não teve envolvido em movimento estudantil, né? Porque tinha um ativismo seu que se misturou com as tuas pesquisas também, mais ou menos nesse período da década de 70, com a formação do CTI, né? Tu podia falar um pouco para a gente disso, assim? Sim, então... A impressão é que nesse período histórico aí que você trouxe também a Maureen e a Cláudia Andujá, né, como mulheres que estavam produzindo essas imagens antes, elas também têm esse perfil de se engajar numa luta pró-direitos de grupos indígenas, em estar ali, né, e depois a Cláudia também envolvida na constituição do Parque do Xingu, e envolvidas em produção de imagens para esse ativismo também político. E daí eu queria, não sei muito como era, né, a tua inserção, se tu usava e produzia imagens também para isso, se você puder nos contar um pouquinho. Então, as coisas eu acho que estão um pouco, talvez como tudo na vida, estão meio relacionadas, né? Eu fazia o curso de Ciências Sociais e a minha graduação eu fiz entre 1968 e 1971. Eu entrei em 68, me formei no bacharelado e a licenciatura em 1971. Eu morava nesse sítio, lá no Morumbi. E as coisas aconteciam no Brasil assim, desse jeito. No sítio moraram também dois grandes amigos meus, que são a Maria Elisa Martins Ladeira e o Gilberto Azanha. Eles também fizeram Ciências Sociais na USP e foram os dois orientandos da Lux Vidal. Eu tenho um grupo grande de amigos, todos eles eram orientandos da Lux Vidal. Eu nunca fui orientanda da Lux. E, então, a Yara Ferraz era orientanda da Lux, e esse grupo de amigos. A Sônia Lorenz também fez uma pós-graduação com a Lux. O Vincent Carelli vai para a aldeia pela primeira vez com a Lux Vidal, e tem daí essa ligação francofônica com a Lux. Mas, enfim, eu morava no sítio, e no sítio também moravam o Gilberto e a Maria Elisa. E daí, quando eu saio do sítio, eu fui morar no Butantã, e o Gilberto e a Maria Elisa também. Nós morávamos a 2 quadras.
E a questão indígena estava, de fato, a mil. Numa mesma época, são criadas as ONGs, as organizações não governamentais de apoio à luta indígena. Em São Paulo, surge a Comissão Pró-Índio, no Acre tinha a Comissão Pró-Índio do Acre, tinha a ANAÍ, a Associação Nacional de Apoio ao Índio, e nós criamos, tinha o CEDI, o antigo ISA, Instituto Socioambiental, era o CEDI, que é o Centro Ecumênico de Documentação e Informação. E nós formamos o CTI, que é o Centro de Trabalho Indigenista. E o CTI congregava um número grande de antropólogos, de educadores, de indigenistas e de pessoas também ligadas às artes. O Aurélio Miquiles, que acabou de lançar um filme importantíssimo, Os Segredos de Putumayo, era parte do CTI. Ele era, na época, casado com a Sônia Lorenz. A Soninha, super amiga minha, é uma arquiteta indigenista, trabalha até hoje fazendo laudos relacionados à questão indígena, e é uma grande fotógrafa. Tinha o Gilberto, antropólogo, Maria Elisa, antropóloga, Marinês Ladeira, a Yara Ferraz, enfim, era bastante gente. E a diferença é que no CTI a gente só fazia esse apoio indígena quando a gente conhecia as aldeias por meio da pesquisa, da convivência. Era muito diferente do modo como trabalhava a Comissão Pró-Índio ou o CEDI. Então, o nosso era um trabalho, aquilo que os ingleses chamam de grassroots, né? As raízes mesmo, um trabalho de base. E vários foram os trabalhos, principalmente no sentido de que os índios tivessem uma autonomia para gestar, para gerir as suas próprias questões. Então, por exemplo, entre os Sateré-Maué da Amazônia, eles cultivavam guaraná e eram explorados a mais no poder na comercialização do guaraná. É um dos trabalhos do CTI, no caso era com a Soninha e o Aurélio, era no sentido de criar uma cooperativa que permitisse que eles dominassem todas as fases do processo de cultivo e venda do guaraná. A Yara Ferraz trabalhou com os Gavião, que na época já tinha toda a questão da Eletronorte, da invasão das terras, e a dificuldade de comercialização da castanha. Eles vivem em áreas com grandes castanhais, e também eram muito explorados. E também trabalhos com os Terena, em Mato Grosso do Sul, enfim. Em todos, o trabalho partia desse vínculo pessoal da antropóloga, do indigenista, com o grupo indígena. E tu usava as fotos? Sim, eu tive em outras aldeias, além daquelas que eu tinha ido no começo da minha graduação, tive entre os Tupiniquim, no Espírito Santo. Eu fiz um laudo
entre os Potiguara, no Rio Grande do Norte, e eles, ali na Baía da Traição, eles moravam num território que estava sendo muito ameaçado pelos Lundgren. Os Lundgren é a família que dona das casas pernambucanas. E foi interessante, quando eu voltei dos Potiguara, eu escrevi um artigo denunciando o que estava acontecendo na Baía da Traição, e eu queria publicar o artigo na página 3 da Folha de São Paulo. E a Folha recusou o meu artigo. Eu falei, pô, mas por quê, né? Eu já tinha publicado alguns artigos lá na Folha, vários. Não, porque os Lundgren são importantes para a Folha de São Paulo, porque eles são anunciantes. Eles anunciam as casas pernambucanas na Folha, então a Folha não poderia publicar um artigo em que eles tivessem sido denunciados. Isso também aconteceu com um trabalho que nós fizemos com os Sateré Maué, uma grande empresa de petróleo, que é a Elf Aquitaine, francesa, explorava petróleo no território Sateré e fazia as pesquisas para localizar petróleo com dinamite. E era um verdadeiro desastre para a população indígena. Tudo era um desastre, tudo fim da picada. Mas a gente não, a Soninha, que fazia as pesquisas lá no Sateré, a gente não estava conseguindo que a Alpha Aquitaine parasse com isso. Então a gente descobriu que precisava de um antropólogo francês para fazer essa denúncia. E veio a Simone Dreyfus, também Gamelon, e ela foi com a Soninha até o território Sateré e escreveu uma denúncia de tudo que estava acontecendo lá naquele território. Escreveu e publicou. E daí ela foi censurada por um antropólogo que se dizia marxista, que era o típico gauchiste de luxe, que é o Maurice Godelier. Então, o Maurice Godelier, como, Simone, você não pode escrever essas coisas? A Alpha Aquitaine, essa empresa que você está denunciando, ela é das grandes financiadoras do CNRS, que é o CNPq dos franceses. Então, eles vão parar de financiar as nossas pesquisas, o nosso trabalho, você faz essa denúncia. Então, tinha umas coisas que aconteciam que eram inacreditáveis. Daí a gente levou essa denúncia, e a denúncia do Maurice Godelier também, para o Fernando Henrique Cardoso. E conseguimos levar isso. E daí pararam as prospecções de petróleo com dinamite no território Sateré. E escrevemos também vários artigos denunciando essa questão. Então, eles fizeram o CTI continua muito ativo, né? Hoje tem um número grande de pessoas, né, que trabalham ativamente lá. Eu fico pensando, Silvia, porque a Cláudia estava nessa época na Pro-Yanomami, eu acho, né? A Cláudia Ambujá. Eu não sei muito bem se ela estava envolvida em alguma organização nesse sentido. A Lux estava no CTI também? A Cláudia estava na
Pro o Yanomami. CPY, Comissão pela Criação do Parque Uhum. Yanomami, e a Lux tinha criado em São Paulo a Comissão Pró-Índio, junto com outras pessoas. Porque no caso da Cláudia, ela tinha muito claramente também esse objetivo de utilizar as fotografias como uma ferramenta dessa atuação na vida da ONG, né? Sim, sim. E você fala muito da pesquisa, né? O papel da pesquisa no CTI. Mas essa pesquisa era uma pesquisa que também usava a imagem nesse sentido, ou isso ainda não estava totalmente vinculado, assim? Todos os antropólogos do CTI usavam muito as imagens. Nós acabamos de receber lá no LISA 12.000 negativos de fotos captadas ao longo de anos entre os Guarani. Fotos que vieram do acervo da Maria Inês Ladeira, irmã da Maria Elisa. Então, tem uma história. Né? O Gilberto e a Maria Elisa tem milhares de fotos que eles fizeram entre os Craô, entre os Terena também. Então, as fotos eram muito, muito utilizadas. Mas acho que ninguém usou, como a Cláudia Andujar, as fotos como manifesto de enfrentamento político, inclusive como forma de divulgar no exterior toda a questão que acontecia aqui. Ela, de fato, foi quem mais e melhor utilizou a fotografia nesse sentido. A Cláudia Andujar foi imbatível. E, de fato, o nível técnico da fotografia da Cláudia Andujar é também outro. Uhum. Ela não é exatamente, ela não é uma antropóloga, ela é, antes de tudo, fotógrafa. A Lux sempre fez questão de dizer isso. As madames, as outras mulheres, as outras elas são fotógrafas. Eu sou antropóloga. E usei a fotografia com um objetivo etnográfico. Mas não era a fotografia pela fotografia. As outras, a Maureen e a Cláudia, são efetivamente grandes fotógrafas. Né? Tem toda uma formação que é diferente. Né? E eu fico pensando, Silvia, no caso da Cláudia, também tem essa pesquisa dela para a produção da imagem, né? De estudar muito coisas, inclusive, do âmbito do invisível e tentar trazer essa experimentação para uma experimentação imagética, né? Que é muito interessante. É uma pesquisa enorme. E quando ela é expulsa da aldeia, não pode mais, por questões políticas, na época da ditadura, ela começa também a fazer experiências no seu próprio apartamento. Ela já morava e mora ainda na Rua São Carlos do Pinhal, paralela à Avenida Paulista, aqui em São Paulo, e ela deu uma escurecida nas janelas, né, para perceber e se perceber num ambiente semelhante ao da casa Yanomami, que é uma casa com pouca infiltração de luz. Então, ela que tinha um apartamento super iluminado, ela vai escurecer esse apartamento para ter uma ideia de como se exercitar para fotografar nesse ambiente. Ela usa também gelatina. Ela passava uma espécie de gelatina, não, vaselina. Ela pegava a lente e bisuntava a lente com vaselina, o que dá um efeito fantástico na fotografia, né? Ou movimentos que ela faz com a câmera. Ela é, de todas, a mais experimental. Uhum. A Maureen é uma mulher incrivelmente ativa,
Teve um problema sério que ela quebrou o fêmur há não muito tempo. Mas a Maureen é uma grande editora de imagens. Né? Todos os seus livros são feitos com uma ativa participação dela. Ela adora pensar em diagramação, etc. Ô, Silvia, nessa época que você fez o curso com a Cláudia, que você estava na graduação, essas mulheres frequentavam esse ambiente da antropologia na USP? Essas mulheres, que mulheres? A Maureen e a Cláudia Andujá, porque você... A Maureen, não. A Maureen, nessa época, tinha nos anos 70, 80, ela tinha uma loja na rua da Adoc Lobo, chamada O Bode, em que ela vendia um maravilhoso artesanato brasileiro, pouco conhecido. Ela viajou o Brasil inteiro e ela ia recolhendo, ela e o marido da época. Ela ia recolhendo esses objetos, desde carrancas do São Francisco. E a casa dela ainda tem vários desses objetos que são interessantíssimos. Mas ela não tinha relação com a USP, que eu me lembro, não. A Cláudia tinha. E a Cláudia, acho que ela tinha uma certa mágoa de não ser reconhecida como antropóloga. Porque ela falava muito sobre os índios, em nome dos índios, e os Yanomami, etc. Mas ela, de fato, não era antropóloga. Mas tinha um engajamento como nunca vi ninguém. O nível, não só o nível técnico da fotografia da Cláudia é imbatível, como também o engajamento pessoal, político da Cláudia com a luta Yanomami foi muito grande. Assim como o engajamento da Lux Vidal com as populações indígenas com quem ela trabalhou. Foram os Xicri e também as populações do Oiapoque. São muito engajadas. A Maureen tem uma atuação um pouco diferente, né? Muito ligada, passou muitos anos no Memorial da América Latina. Né? E a Maureen também tem uma aventura pelo filme, pelo vídeo, que é interessante também. A Cláudia fez um filme, mas um único, que eu saiba, e que se chama A Queda do Céu, muito antes do Bruce Albert e o Davi Copenau publicarem A Queda do Céu. A Cláudia fez esse filme em que ela retrabalha fotos dela própria, com experimentais mesmo, e com uma música que ela era apaixonada, uma música erudita, não me lembro qual. É uma ópera, é uma coisa assim grandiosa. Eu queria muito rever esse filme que a gente apresentou no EIAV, o Encontro Internacional de Antropologia Visual, e a gente organizou na USP, a Rose e eu. Muito interessante, Silvio. Eu fico pensando, assim, fiquei muito curiosa, né, quando soube que você estava pesquisando essas três mulheres, e fiquei ainda achando mais interessante quando a Fran fez a pergunta para você, nessa entrevista que elas fizeram contigo ano passado, né, para a GIS, que a Fran te provoca para... o que você viu nessas mulheres, né, o que te interessou, você conta um pouco a história do que te levou até ali, e eu acho que talvez tenha alguma coisa ali nesse comportamento, nessa atuação, nessa forma de viver, essas pesquisas e produções que elas fazem,
que talvez também esteja presente na tua forma de fazer pesquisa né? Pode ser, mas as pesquisas com pessoas com as quais você se identifica são mais estimulantes, sem a menor dúvida. Então, certamente elas têm características com as quais eu me identifico e muito. E tinha algumas mulheres assim que eu achava. Uma delas faleceu recentemente, que é a Eunice Ribeiro Durham. Eu adorava a Eunice, achava ela uma mulher de uma força incrível. A Marilena Chauí, que eu acho brilhante. A Tecla, que foi minha orientadora. E essas três. Então, são referências de uma geração acima da minha, que certamente me marcaram. Na fotografia tem essas três, porque Eunice, a Tecla, a Marilena Chauí se fotografaram, não estou sabendo, mas nunca... Sim. Eu fico assim me perguntando, quando a gente olha para essa atuação da Dina Dreyfus com Mário de Andrade, numa tentativa de sistematização de produção imagética para documentação, né, de povos, né, pelo Brasil. Isso aconteceu ali, né, na década de 30. Parece que tem um hiato aí entre um período histórico em que houve essa preocupação mais formativa e uma outra em que houve essa constituição dos núcleos de antropologia visual, né? Por isso que eu fiquei te perguntando se tinha alguma discussão desse tipo na USP, se essas mulheres estavam frequentando ali, porque, por outro lado, nesse período, sei lá, década de 50, 60, e principalmente depois nas 70, a gente está olhando até ali a década de 70 por causa da constituição dos núcleos de antropologia visual, que, por outro lado, foram todos criados por mulheres, né? E que as mulheres estão à frente de todos os núcleos de antropologia visual. Mudou muito, né? O perfil da fotografia, da produção e da discussão nesse sentido, né? E quando a gente estuda a história da antropologia visual no Brasil, até os núcleos, é uma história toda de homens, né? Aí o Renato Atias, acho que fundou algum grupo lá em Pernambuco, né? Acho que sim, um pouco depois, né? É? Um pouco depois, talvez, né? Acho que o Renato Atias não ia concordar que eram somente mulheres. Enfim. Principalmente mulheres, de fato. E, bom, daí eu fico me perguntando, né, como é que esse debate ali da imagem, que eu imagino que talvez tivesse posto, né, dado que tinha as produções de Jamute, que influenciavam, né, muitas coisas aqui no Brasil, como é que isso estava acontecendo na universidade nesse período anterior, né? Eu acho que esse ato, ele existe mesmo. E acho que ele tem a ver um pouco com a demora no reconhecimento da própria fotografia como uma atividade importante, primeiro nas artes. A fotografia demora muito a ser incorporada pelos museus, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja aqui no Brasil. Isso só vai ocorrer. Aliás, a atuação da Cláudia Andujar e da Maureen Vigilial para que a fotografia seja efetivamente incorporada aos acervos dos museus é enorme. Elas precisam ser reconhecidas nessa atuação profissional que elas tiveram. As bienais em São Paulo só muito recentemente passam a exibir fotografia. A fotografia não era nem arte, era algo menor, um tipo de registro. Um tipo de registro que, durante um tempo, a polícia reconhecia a importância da fotografia para identificação de criminosos ou
final do século XIX, está lá o Lombroso, de triste lembrança, né, fazendo aquele livro que ele escreve, O Homem Delinquente, né, os tipos de pessoas e de características hereditárias que levariam a um comportamento criminoso. Então, a fotografia ela tem um estatuto ambíguo, essa coisa de ser usada pela polícia, ela também, essa coisa da escrita da luz, né? A luz é uma coisa muito, muito misteriosa, né? Se você for pesquisar sessões espíritas, né? A luz permite a chegada dos espíritos. E você tem também a questão da luz, quando os Yanomami falam dos espíritos. Os chapiris são feixes luminosos. Entendeu? Então, tem uma coisa da associação entre a luz e o sobrenatural, a luz e a polícia, a luz e a catalogação. Então. Eu acho que a fotografia tem esse estatuto ambíguo, uma coisa meio mágica, meio científica, meio artística. Não é um estatuto muito definido. Ela tem várias ambiguidades na fotografia em si, na história da fotografia. E acho que essas ambiguidades fazem com que ela demore a ser reconhecida nas artes, mas também na antropologia, como uma aliada da pesquisa antropológica, e uma aliada que não precisava ser para antropometria. Né? Então, isso demora. E daí, se a fotografia, por um tempo, ela era muito interessante para a catalogação de tipos de indivíduos, eu vejo, por exemplo, as fotos de um grande fotógrafo no Brasil, que é o Cristiano Júnior. O Cristiano Júnior tem aquelas fotos de tipos de homens escravizados e que ele vai expor. O Cristiano Júnior que também tinha de tipos de doenças, tipos de deformidade física. Então, ela é usada muito nessa tipificação de pessoas, tipificação de fenômenos, né, que interessa muito as pesquisas durante toda a primeira metade do século XX. E, de repente, acho que a partir da segunda metade do século XX, é que se começa a ter um outro uso da fotografia, não mais para só tipificar, mas como auxílio na pesquisa. O trabalho da Margaret Mead e do Bateson é primoroso para isso. Entendeu? Mas nos Estados Unidos é quando você tem a grande viagem do Robert Frank. Né? Que vai cruzar os Estados Unidos e publica aquele livro maravilhoso que são Os Americanos. Né? Um prefácio do Jack Kerouac, o grande predecessor do movimento hippie. Então, aquilo é um marco. E é um marco também nesse ato a que você se refere, porque a fotografia passa daí a ser apropriada de uma outra forma. Tenho a impressão, né? Pensando rapidamente aqui,
Sim, acho que faz muito sentido, Silvia. Tem a ver com a própria prática antropológica, né? Que muda um pouco. Eu não sei, acho que eu fiquei conversando contigo, né? Foi uma conversa mesmo hoje, que eu estava querendo te perguntar um monte de coisa desde aquela época que eu não tinha tido a chance. Eu não sei se você tem vontade de falar um pouco dessa pesquisa que você está fazendo agora. Eu sei que tem muita gente trabalhando contigo, né? A Kelly até vai falar com a gente um outro dia, a Maju debateu uma mesa com uma outra pesquisadora, a Aline Batistelli, que falou sobre o trabalho da Vilma Chiara. Ela vai falar com a gente outro dia também. Eu não sei que momento que está da tua pesquisa, se vocês já estão encerrando um pouco e planejando entrega. Então, A gente está curiosa para ver aí o resultado, né, da tua pesquisa com essas mulheres. então, a Maju, Maria Júlia Vicentim, está voltando agora da Alemanha. Ela ficou 6 meses em Berlim, porque ela teve essa bolsa de mestrado. A FAPESP agora está incentivando muito para que pesquisadores, mesmo de mestrado, ou às vezes até na graduação, tenham um período no exterior. Então, como toda a pesquisa da Maju é sobre esses dois pesquisadores ligados a Göttingen, né, e ao Instituto do Filme Científico na Alemanha, ela foi para lá e acho que foi muito proveitoso. Essas viagens para o exterior acho que são muito importantes para a formação de todos os pesquisadores, né? O meu projeto, esse sobre a Cláudia Lucia Morin, ele terminou oficialmente em janeiro desse ano, e ele foi um projeto de pesquisa muito atrapalhado por essa pandemia, porque eu não tinha a menor condição de estar pessoalmente com mulheres que têm 90, 91 anos, como elas tinham. Isso era impensável. A gente também não conseguia fazer encontros como esses, tipo Google Meet, Zoom, não sei o quê, simplesmente porque elas não dominam a tecnologia, teriam que ter alguém ajudando, e é uma coisa tão... Já é difícil para a gente, é uma coisa tão artificial, imagina para essas mulheres. Ficar falando no telefone também era uma coisa que a deficiência auditiva de todo mundo atrapalhou muito. Então, foi um desastre. Então, como elas são da geração das cartas, e eu também, a vida inteira, escrevi muitas cartas, eu sugeri para elas que escrevessem cartas. Eu achei que tinha sido uma ideia genial. Aí a Lux escreveu uma carta para Cláudia e para Maureen. E foi um problema, porque a Cláudia e a Maureen nunca responderam essa carta. E a Lux ficou louca da vida. A carta é linda. Então, a gente fez com essa carta, vou passar o link para vocês, a gente fez um filme. Um filme chamado Ex-Três Mulheres, que é sobre elas, e o que estrutura o filme é a carta da Lux. E eu arrumei 3 jovens que leem. Uma jovem lê a carta, a outra é a voz da Maureen e a outra é a voz da Cláudia. E a gente junta com a carta da Lux trechos de entrevistas dadas pela Maureen e pela Cláudia sobre a fotografia. E deixa eu ver se eu acho o link aqui.
Que lindo, Silvia. Que pena que não deu certo essa coisa das cartas, né? A ideia é ótima, né? A mãe falava assim, não, eu sei, é bom, é boa ideia mesmo. Quando der na telha, eu escrevo. Bom, quando der na telha, não aconteceu nunca. E... Ah, sei. Então, eu vou colocar o link para vocês. Esse filme tem 4 minutos e meio. Dá para assistir. A gente assiste agora, Silvia? Pode assistir. Vou botar para rodar, então. Tá. Deixa eu Se ver. você conseguir compartilhar a partir daí, daí os outros que não estão nessa sala podem ver, né? Uhum. Vou fazer isso. Vai pondo aí que eu vou pegar um café. Tá. Não. Por que não está aparecendo a outra? E aí? Vocês estão vendo aí? Tá? Então, deixa eu apagar ele. Acho que eu tenho que desligar meu microfone. Peraí, aqui. O som está saindo para vocês em casa? Não. Agora eu vou tentar com o microfone ligado, então. Aqui ninguém vai poder fazer barulho. Vou tentar de novo. São Paulo, 28 de agosto de 2020. Prezadas Cláudia e Maureen, parece que estamos em um projeto comum, idealizado pela minha querida ex-aluna e colega de longa data, a Silvia Caiubi. Tudo, segundo ela, começou quando lembrou, há muitos anos atrás, nos ter visto, as três, sair de uma sessão de cinema no Cine Belas Artes, na Rua Augusta. Vejam quanto tempo. Um flash efêmero registrado por uma jovem estudante, recém-chegada à universidade. Essa imagem ficou gravada na sua memória. Recentemente, essa visão voltou à sua mente, resubjetivada, como dizem hoje, adquirindo retrospectivamente sentido e conteúdo. Nós sabemos que é assim que acontecem as coisas quando há sensibilidade. Ela ponderou. Eis três mulheres, estrangeiras, bem diferentes entre si, mas que de alguma forma tiveram um passado semelhante. A Europa, a guerra, o pós-guerra, os Estados Unidos e, finalmente, o Brasil, onde criaram fortes raízes. Suas vocações e personalidades bem diversas também, mas em comum uma dedicação de corpo e alma até hoje nas atividades profissionais, trajetórias e engajamentos pessoais que as caracterizam e são seu legado. A fotografia, a imagem, não é só para a história, não é só para a documentação, é também para lembrar aqueles momentos que não só sobressaíram, mas que permaneceram ainda.
trabalho é fruto de uma curiosidade intrínseca, de desejo de compreensão do outro e de mim mesma. No fundo, por isso o fotógrafo busca e descobre novos mundos, mas acaba sempre mostrando o que tem dentro de si. Nunca gostei muito do ato de fotografar, sabe por quê? Sempre achava, sempre tinha dúvida. Pensava, será que vai dar certo? Será que não? Eu espero que as minhas imagens sejam utilizadas para recuperar e preservar a história dos índios no Brasil. Elas servem para esse fim. A situação em que nos encontramos, nós, o Brasil e o mundo, o que gostaríamos de mostrar e comentar? Uma coisa é certa, continuamos a ser o que sempre fomos, não é? Imagino que a fotografia estaria em primeiro lugar. Vocês duas são fotógrafas e ativistas bem conhecidas, com trabalhos expostos com destaque. As minhas fotografias acompanham o meu trabalho de pesquisa etnográfica e atividades envolvidas junto aos índios com os quais convivi. Há muitos anos não fotografo mais, não me apetece. Estou totalmente envolvida, nesses últimos tempos, na formação de pesquisadores indígenas, publicações e exposições compartilhadas. Há muito material. A tarefa agora é escolher o que e como expor. Na espera de notícias suas, um grande abraço. Lux. Lindo vídeo, Silvia. Lindo, lindo. Tá sem áudio. Ué. Falei, será que fui eu que fiz uma bobagem? Não, tinha que fazer alguma coisa com essa carta da Lux, que é tão maravilhosa, né? Que linda. Ela que estrutura a... Então foi muito legal fazer. E outra coisa que a gente fez, também eu vou deixar aqui, depois vocês olhem, é um site. Esse é um site sobre o projeto e sobre as 3 mulheres, né? Que a gente agora precisa lançar esse site. Eu não sei como faz lançar. Lançamento de livro é uma coisa, né? Mas lançamento de um site, como faz isso? A gente precisa fazer o lançamento do site. Online. Que lindo! Vou compartilhar, peraí, deixa eu compartilhar aqui a tela. Teve um coro aqui, né? E tem mais 2 filmes sobre a Lux e os Paracanã que a gente fez também. Né? Tá aparecendo. Aí você vai entrando e vai andando por cada uma. Que legal, Silvia. Né? Tem a lateral que tem umas flechinhas que você anda aí, né? Porque a internet aqui não tá muito boa hoje também. Linda. E no site tem trechos de entrevistas, ó, tem um vídeo que é de vocês fizeram? Tem. Essa, por exemplo, é um filme que foi gravado no Encontro Internacional de Antropologia Visual. Está lá a Cláudia. Ah, estou eu aí do lado dela. E tem a entrevista com ela. Tem bastante coisa nesse site. O site tem desenhos. Né? Esse projeto começa com um desenho. Quando eu vi as 3 saindo do cinema de braço dado e que resolvi fazer
esse projeto. Então, esse site tem tanto um contexto histórico, as coisas da guerra, a ditadura, a viagem que elas fazem, etc., quanto tem as fotos de cada uma, e aí tem essas montagens que a gente ficou delirando e fazendo montagens com fotos das três que eram agrupadas numa mesa virtual. É um software chamado Miro, que a gente mexe nas fotos como se estivesse numa mesa. Em tempos de pandemia, tem que inventar muita coisa. Sim. A gente ficou fazendo essas montagens, vocês veem, aqui tem fotos, acima à direita, isso aqui é Maureen, logo abaixo é uma foto Chikrin, aí essa com as bonecas, que eu acho maravilhosa, duas meninas com as bonecas, é uma foto da Lux, entre o Chikrin e as bonecas é que tem a pintura corporal. No centro, aqui embaixo, é no Xingu da Maureen. Aqui no Xingu é a Maureen também, tem fotos da Cláudia aqui no meio. Enfim, é uma montagem em que as fotos se associam pela cor, pela temática, pelo que elas suscitam, e que a gente ficou delirando e se divertindo muito. Eu gosto muito dessa terceira, superior aí, essa aí, isso é Chikrin, era uma foto da Lux. E a grande descoberta para as outras pessoas, são as fotografias da Lux, que Sim. É, como fotógrafa, menos conhecida, mas ela tem fotos absolutamente deslumbrantes. Né? A Cláudia Andujara, das três, certamente a mais conhecida. E agora, o que aconteceu é que o projeto terminou. Um dos objetivos era fazer uma exposição com fotos das três em conjunto, porque cada uma sozinha já teve, mas a gente queria juntar as três, e essa pandemia atrapalhou tudo. Bom, só que a gente continuou trabalhando, porque a gente, por exemplo, todas as fotos da Lux estão no LISA, estão no laboratório lá de imagens de antropologia na USP. As da Cláudia estão na Galeria Vermelho e as da Maureen estão no Instituto Moreira Salles. Então, a gente pegou fotos da Lux, porque as fotos que são as mais acessíveis para nós, né? E a Lux é certamente, das três, a mais próxima. E a gente resolveu trabalhar, porque nesse projeto tinha também fotógrafos. Então, estava o João Musa, que é um grande fotógrafo, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, e uma orientanda dele, que é a Isabela Finhold. E eles trabalham também com tratamento de fotos, de acervo. Porque as fotos, elas degradam, elas vão perdendo cor, elas vão perdendo contraste. Bom, e eles fizeram um tratamento nas fotos da Lux, e a gente tinha verba para comprar papéis de fotografia excelentes, e a gente combinou. Primeiro, a Isabela fez uma reunião comigo e com a Lux para escolher as fotos que a Lux queria, porque a Lux tem 5.000 imagens, não dá para você tratar 5.000 imagens. Né? Então, como tratar? Quais imagens tratar? E daí, depois dessa seleção, a Isabela foi... A gente queria mostrar para a Lux o trabalho feito. A Isabela e o João. Aí a gente ia fazer a reunião no laboratório. E aqui
São Paulo, não sei o que aconteceu, entrou uma frente fria que estava 9 graus. Aí a Lux me mandou um WhatsApp e falou assim, você acha que a gente tem que ir para a USP com esse frio todo? Aí eu liguei para ela e falei, Lux, se a gente puder, a gente pode fazer na sua casa. Ela falou, vamos fazer em casa, eu prefiro. Então, eu comprei uma torta de morango e lá fomos nós, o João Musa, a Isabela e eu, para a casa da Lux. Passamos a tarde lá, olhando fotos, e a Lux dizendo coisas que eu achava lindas. Ela falava assim, não, mas essa foto não é assim, não. Essa foto tem que ser mais clara, porque acho que a gente gosta com mais contraste. E ela gosta um pouco esmaecida. E o João Musa achando ótimo. E que a Isabela tinha que, de fato, aprender. Foi uma reunião fantástica. E muito, muito prazerosa. Isso foi há pouquíssimo tempo. E no dia seguinte, a Lux me escreve um e-mail que ela não abre computador, mas ela tem um séquito de alunos que vão à casa dela. E cada vez que tem alguém na casa dela, abre o computador, abre os e-mails e lê os e-mails para ela, e ela manda responder. Enfim. Então, recebo um e-mail dela, que alguém escreveu. Silvia, foi muito gostoso ontem à tarde, adorei. Meu filho e meu neto terminaram a torta de morango. Me desculpe insistir. Nós temos que fazer essa exposição das 3 mulheres. Foi muito envolvimento meu, muito dinheiro envolvido da FAPESP. Temos que fazer. Eu falei, nossa, meu Deus do céu. Então, agora, o projeto terminou, mas o lance agora, daí eu já escrevi para Heloísa Costa, que é uma grande especialista em fotografia, e que é pesquisadora no MAC, o Museu de Arte Contemporânea, também da USP. Porque lugares como SESC, que eu pretendia antes fazer a exposição, como SESC, Itaú Cultural, Instituto Moreira Salles, tudo tem 2 anos de antecedência. Entendeu? Não dá para essas mulheres de 92 anos esperar 2 anos. Não dá. Então, quem sabe no MAC, o que vai acontecer agora? Talvez aconteça uma exposição, não sei. Mas tem... Nesse site vocês veem todos os filmes também. Tem os filmes. Então, talvez a gente consiga fazer essa exposição. Então, essa é a história das pesquisas. Nessa equipe, eu tinha 3 alunas de iniciação científica, uma pesquisando a Cláudia, uma Lux e uma Maureen. Elas estão agora no mestrado. Elas produziram, acho que você falou na entrevista que uma publicou um artigo, né? Sobre a Maureen, talvez? Sobre a Cláudia. Sobre a Cláudia Andujá. Eu anotei essa referência para eu procurar lá depois. Elas publicaram mais coisas dessas pesquisas? No site você encontra bastante coisa aí. Mas no ano passado, o que aconteceu, entraram 5 pessoas para fazer um mestrado comigo. Agora que eu vou me aposentar, agora eu tenho um monte de orientandos do mestrado. Mas tinha, então, essas 3 de iniciação científica, a Kelly Coide, que faz pós-doutorado comigo e que pesquisa a Cláudia. A Kelly vai com a gente, acho que semana que vem, talvez. Então, e a Kelly está terminando também um outro filme com a Maureen Desilhar sobre folhas de contato, que é essa coisa fantástica que existia na fotografia analógica, né, que você primeiro escolhe o lugar das seleções, das escolhas, e a folha de contato. Então, tem um filme fantástico que ela fez com a Maureen, que está em fase de edição. Então, o projeto terminou, mas tem um monte de coisas que continuam acontecendo. A gente continua tratando as imagens da Lux, querendo fazer uma exposição. A Kelly está com esse filme.
a Laila faz a pesquisa sobre o garimpo entre os Yanomami, ela fez a pesquisa sobre a Cláudia Andujar, as fotos da Cláudia Andujar e o xamanismo Yanomami, fazendo uma associação entre os dois temas. A Mariana Baumgärtner pesquisou muito todos os trabalhos da Lux, ela se encarregou de fazer a organização dos armários da casa da Lux. Então, aquela quantidade enorme de arquivos, de pesquisa, de armários. A Mariana conhece a Lux assim, na palma da mão. Bem, Silvia? Oi? A Luísa Valentini também trabalhou nisso? Não. A Luísa Valentini, ela trabalhou com... ela fez um doutorado sobre acervos do Pedro Agostinho, da Lux Vidal e do Rafael Menezes Bastos. Eu lembro que ela falou alguma coisa, acho que era da Lux. Ô, Silvia, para a gente falar desse acervo, não vou fazer isso hoje não, senão tu me mata, acho que cansa. Mas outra coisa fascinante é esses acervos que estão no LIS agora, né? Quem está cuidando disso é a Paula? A Paula se aposentou, está na Alemanha. Ah, não sabia. Mora em Colônia, na Alemanha, em Köln. Chica, tudo bem? E a gente agora... Nós tínhamos 4 funcionários no LISA, a Mariana Vanzolini morreu e a Paula se aposentou. Então, agora temos lá o Léo Fuser e o Ricardo Dionísio, são ambos editores, trabalham com audiovisual. E ontem estive conversando com uma pessoa que é da FAU, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, e talvez vá lá para o LISA para trabalhar com os nossos acervos. Precisa ter alguém dedicado a acervos, precisa fazer manutenção de acervos, política de acervos, enfim. Mas alguém já fez isso antes? Sim, né? Quem organizou essas imagens que vocês receberam de doação, desses acervos que você fez? Muita gente. A Paula organizou, a Mariana organizou. Nós tivemos bolsistas organizando. Por exemplo, as imagens da Lux. Nós tivemos um bolsista, que é a Lux chegou para mim e falou: Silvia, eu estou me aposentando e eu ganhei uma bolsa de iniciação científica do CNPq. Eu ofereci para a Dominique e ela não quis. Você não quer, não? Eu falei, eu quero. E eu passei por um rapaz que fazia ciências sociais, eu tinha encontrado numa viagem, e achei ele fascinante. Falei, nossa, um rapaz que viaja assim vai ser um bom antropólogo, porque só bons antropólogos fazem essas boas viagens pelo Brasil inteiro. E o Chico Paes, é o rapaz, ele ficou trabalhando no acervo da Lux. Aí um dia ele falou assim, eu queria um dia conhecer essa Lux, que me deu essa bolsa, eu nem sei quem é, e fico vendo essas fotos dela. Então. E um dia a Lux falou assim, ô Silvia, eu queria conhecer esse rapaz que está lá trabalhando no LISA com a bolsa que eu te passei, nem sei quem é. Bom, os dois ficaram absolutamente apaixonados um pelo outro, daí eu os apresentei. E o Chico ficou tão encantado com as fotos da Lux que ele fez uma excelente catalogação. Para catalogar, ele foi ler tudo que a Lux escreveu. E daí ele fazia a catalogação e digitalização das fotos. E daí ele fez mestrado sobre o Chicrin com a Lux. Então, essa foi a história, de que ela me deu uma bolsa, que ela nem conhecia quem era a pessoa, e daí ficou apaixonada e ele apaixonado. Aí ele foi trabalhar na FUNAI, enfim. Foi uma história muito interessante. Então, os acervos foram catalogados de diversas formas. O que a gente tem menos catalogado... Bom, o acervo melhor catalogado é o de filmes. Talvez seja mais fácil também, né?
tem sinopse. Depois, o de fotografia até é bem razoável, mas o nosso acervo de áudio ainda merece trabalho. O Liz é um pouco Lia. E as suas imagens estão na sua casa, né? Que eu vi você dizer isso na entrevista. Eu tenho imagens na minha casa e tenho elas digitalizadas no laboratório. Mesmo Os essas, negativos estão comigo. Oi? mesmo essas da década de 70? Sim, sim. Chica. Chica tá sem som. Oi, não, estou aqui desde o começo, escondidinha, escutando essa trajetória maravilhosa, que em parte eu conhecia, mas com muitas novidades, Silvia. Muito bom sempre te escutar. Tu também, as filhas também, os netos também. 4 netos, né? 3 netos e uma neta. Ave Maria, que delícia, É. muito bacana. Então, Silvia, o que mais daria para perguntar sobre a tua formação? Tu tens um filme premiado, né, pelo Prêmio PVG, que também é com as mulheres, que é uma viagem que você faz. Não sei se tem fotografia também, ou tu tem só o vídeo. Eu fiz 2 filmes, um chama Alma Sum, Wonder Women, outro chama-se Um Casamento, eu escrevi errado. O outro é Um Casamento no Paquistão. Tem muitas fotos também que saíram na Caderno de Antropologia de Imagem, numa coletânea organizada pela France, e fiz com o Al-Masum e o Casamento no Paquistão, eu fiz a partir desse período que eu passei lá em Manchester. Mas daí aqui eu fiz o Fabric Funk com a Rose Satiko e a Alexandrine Boudreau-Fournier, que é uma antropóloga canadense, e a Alex despencou uma vez na minha internet meu e-mail perguntando se eu não queria fazer um projeto com ela, que a FAPESP estava fazendo projetos de parceria internacional. E como eu tinha um projeto temático, ela se interessou muito em fazer um projeto comigo. Ela é uma antropóloga da Universidade de Victoria, no Canadá. E aí fui olhar o currículo dela. Ela é uma antropóloga super jovem. Ela deve ter hoje, sei lá, 45 anos. E ela pesquisava, casada com um cubano, e ela pesquisava músicos, jovens músicos em Cuba. E eu falei, putz, eu na aldeia? Eu falei, mas o que eu vou fazer? Que raio de projeto eu vou fazer com a Alexandrina? Mas eu descobri, a Universidade de Victoria fica na Colômbia Britânica, né? Uma região que eu sempre quis conhecer, que é um dos berços da antropologia. Na Colômbia Britânica que o Franz Boas começa a fazer as suas pesquisas de campo, antes mesmo do Malinowski sair para as Ilhas Trobriand, estava lá o Boas. E é uma região muito bonita, que eu sempre quis muito conhecer. Eu falei, uma boa oportunidade para eu conhecer a Colômbia Britânica. Daí eu falei para a Rose, que pesquisava a cidade de Tiradentes, Fuji Urbano, não sei o quê, se ela não estaria interessada em participar desse projeto comigo. E ela ficou super animada.
E foi assim que isso aconteceu. E fomos lá para o Canadá. E Alex logo ficou muito animada em fazer um filme sobre o funk. E eu também, porque isso é outra tribo que eu não conheço nada. E daí a gente foi conversar com o Daniel Hilário, que é um morador de Cidade Tiradentes, um grande filósofo. A periferia tem esses filósofos também, né? Ele é cabeleireiro, filósofo, tem história. E trabalhava muito com arroz. E a Rose fez uma reunião e falou assim, mas você quer fazer um documentário sobre o funk? Ah, não, que coisa mais chata. Muito documentário, isso é muito chato. Vamos fazer ficção. E daí que a gente resolveu fazer uma etnoficção. O Fabric Funk não é um documentário, é uma etnoficção a partir de um roteiro compartilhado. É uma coisa muito próxima daquilo que o Jean Rouch fazia na África. Esses trabalhos como o Jaguar, por exemplo, é uma etnoficção, em que as pessoas desempenham papéis ficcionais, mas estão muito próximos ao que elas fazem na realidade. Então, a mestre de cerimônias, a MC, ela, de fato, já compunha funk. Ela, de fato, já tinha trabalhado nessas empresas insuportáveis de telemarketing, que fica aquele... Então, o Fabric Funk acontece assim. O Fabric Funk, ele está... Deixa eu ver aqui se eu pego. Ele está disponível no Vimeo do Livro. Apertou o botão errado, saiu da reunião. Vamos tirar ou voltar. Eu acho que está no Vimeo do Lisa, o Fabric Funk. Voltou. Está sem som. Está sem mic. Eu fui procurar o Fabric Funk e daí acabei saindo da reunião. Mas deixa eu achar aqui, eu ponho o link. É esse aqui. Então, vou ocupar aqui o link do... E ele começou a... Com quem fala? Então, começa com as mulheres do telemarketing. Já estava passando. Um trecho? É? Tu queres que eu passe um trecho? Você que sabe. A gente pode botar o comecinho aqui. Tá cansada, Silvia? Não. Esse é um filme mais longo. Ele tem... 40 minutos, eu acho, né? Não, 25, eu acho. E não é como o outro, que tinha 4 e dava para bastante. 25. Ele tem 25 minutos. Não, depois vocês assistem, se vocês quiserem, está disponível. Mas só para ver que é um filme todo feito, todo o roteiro, toda a história foi discutida com as pessoas lá em Cidade Tiradentes. Não tinha um script escrito, e as pessoas improvisavam os diálogos, e foi uma aventura gostosa de fazer esse filme em Cidade Tiradentes. E a gente fez ao longo da Copa do Mundo, em 2014. Assistimos os jogos da Copa do Mundo em Cidade Tiradentes, naquelas televisões, que é aquela coisa... com aquele tubo catódico. E vocês publicaram um artigo, né, sobre Publicamos alguns artigos sobre a etnoficção.
e sobre o Fabric Fund, sobre o que foi realizar. Acho que tem no mínimo uns 3 artigos. Sempre nós 3 juntos. Né? Uhum. Muito legal. E nesse filme tem várias fotos minhas que aparecem ao longo do filme também. Uhum. E no site do Lisa tem um ensaio fotográfico sobre Cidade Tiradentes, sobre essa que eu fiz. Né? Mas não é um fotofilme, né? Que a gente tem feito algumas experiências aqui de fotofilme. Tu não chegas a fazer, né? O fotofilme. Não. Isso é uma etnoficção. Não, digo referente a esse filme, referente às fotos que tu fala. Ah, tá. As fotografias que estão no site são referentes a essa experiência. Sim, sim. Ah, tá, entendi. Não sei se a gente faz uma rodada de perguntas, não sei se o pessoal está querendo também reagir à nossa conversa. Não sei se, Chica, você já tinha... Se tu ia fazer outra pergunta também. Eu não, só fofoca mesmo. Não sei se porque eu fiquei, né, falando o tempo todo aí também dessa conversa. Não sei se vocês... se alguém tem alguma outra pergunta ou alguma outra curiosidade. Ou se tu acha também, se você tem alguma coisa que eu não te perguntei desse período da tua vida que tu acha que é interessante. Imagino que talvez esteja já ficando mais cansada já, né, nessa altura. A gente ficou muito feliz, assim, com essa surpresa da publicação do site, desses vídeos, de que tem todo esse acervo lá que agora a gente vai ter que mergulhar e estudar também, né? Que bom que teve esse resultado aí. Então, e no site você vai ver, tem outros 2 filmes, além desse Ex-3 Mulheres, tem outros 2 filmes que a gente fez com a Lux e os Paracanã. Porque os Paracanã foram lá no laboratório e estavam muito interessados em ver as fotos que a Lux tinha captado, os trabalhos que ela tinha feito. Então, nós filmamos essa visita dos Paracanã e o reencontro da Lux com eles. E fizemos esse pequeno filme. E tem também o Chicrin, também a Lux, a filha da Lux, que é a Bel, Isabelle Vidal Janine, ela fez um projeto que ela conseguiu recursos com a Vale do Rio Doce para que os Chicrin pudessem receber todo o acervo que a Lux tinha feito ao longo das suas pesquisas. Então, um grupo de Chicrin foi para São Paulo, eles estiveram no Museu de Arqueologia e Etnologia, foram ver todos os objetos de cultura material que a Lux coletou e doou para o MAI, na USP. E daí eles foram lá para o laboratório e foram ver a coleção de fotos que a Lux tinha feito durante a sua pesquisa. E também os áudios gravados pela Lux. E lá eles fizeram uma oficina em que eles aprenderam técnicas para catalogar fotos, armazenar, conservação. E depois a Lux escreveu, com a Bel, escreveram 2 livros sobre essa experiência, ou seja, todos os povos indígenas que a Lux pesquisou têm hoje de volta todo o material que foi coletado por ela ao longo dessas pesquisas. E mais, tiveram também as oficinas de como trabalhar esse material. Então, foi uma experiência muito rica, muito interessante, e que a gente tem
feito com uma frequência impressionante. São muitos os grupos indígenas que hoje procuram o laboratório em busca de material sobre eles próprios. E isso é muito legal. Isso é uma prestação de serviços à comunidade, que é uma das definições para que serve a universidade, né? Ensino, pesquisa e prestação de serviços à comunidade, que era impensada antes. E hoje ela é das mais importantes, eu acho. Incrível. Muito bom. Excelente notícia. Então tá, Silvia, eu acho que é isso, né? Se ninguém tiver outra pergunta, acho que eu fiz um monte, vou ter várias outras para fazer depois que a gente vê o site. Sempre assim, né? Gabriela abriu a câmera, tu vai dar oi? Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Silvia, sou Gabriela, da USP, né? Estou orientando do Pedro Cesarino agora. Eu fiquei te ouvindo falar e eu estava lendo uns textos seus que você fala que você levava muito de volta, né, para os Bororo as fotos que você tirava nos campos anteriores, né? E eu queria saber um pouco dessa devolutiva deles, assim. Eles falavam sobre as fotografias em si, ou eles falavam mais sobre os temas que você trazia, né, quando você introduzia a fotografia, assim? E aí, para além disso, eu também queria saber se você tem vontade ou se você já fez alguma coisa assim, de levar os Bororo, por exemplo, para sua casa ou para o Lisa, para eles conhecerem, sabe, esses acervos de foto que você tem, né? E aí também outra pergunta, são muitas, assim. Eu tenho estado muito em contato, principalmente com uma interlocutora minha, Cadiwell, né? E ela tem muito interesse sempre em ver muitas fotografias. Eu tenho mandado para ela tudo que eu acho, assim, sabe? Sei lá, do Levi Strauss, do Harald Schultz. E principalmente porque elas lá têm muito interesse em conhecer os grafismos corporais e principalmente faciais, né? Para refazer hoje em dia, assim. E por mais que esses acervos estejam digitalizados, eles geralmente estão em lugares muito de difícil acesso, sabe? Até eu, enfim, pesquisadora, eu que trabalho no museu, às vezes tenho dificuldade de acessar, por exemplo, o acervo do Museu do Índio, assim. E eu queria saber se você conhece iniciativas, sabe, que fazem com que essas imagens cheguem mais facilmente às comunidades indígenas, assim. Por exemplo, com interlocutoras minhas que são senhoras que fazem cerâmica e que querem conhecer grafismos antigos, sabe? E que poderiam ter acesso a essas imagens e essas imagens poderiam ajudar elas a revitalizar, mas que geralmente, por mais que essas imagens estejam digitalizadas, o acesso a elas é difícil, assim. Então, acho que é uma pergunta geral sobre essa coisa do acesso a essas imagens, né? Então, acho que esse é um projeto cada vez mais importante, né? Dessa devolução. Com relação às minhas fotos, as fotos que eu tirei, eu sempre tive, e isso que eu falo muito em cursos que eu dou, em aulas, tirou a foto, você tira a foto. Então, devolve. Não pode só tirar. Né? Tirar uma foto já tem essa coisa de que você tira, né? Você pega para você. Então, se você pegou para você, na primeira oportunidade, fotos analógicas são diferentes de fotos digitais. Né? Você tem que devolver. E eu sempre utilizei a foto como estratégia de pesquisa, e ela é muito estratégica mesmo. Você consegue falar de coisas que estão na foto, que sem a foto você não consegue. Você parece uma marciana introduzindo um assunto que as pessoas não estão nem aí com o assunto que você quer discutir. Mas com a foto, você introduz aquele assunto sem parecer doida. Né? Que é muitas vezes o que a pesquisadora parece, uma pessoa meio maluca, interessada por uns temas malucos. Então, mas, além disso, as pessoas gostavam muito de ver fotos de outras aldeias.
a mesma experiência que eu tinha de gravador, que elas gostavam de ouvir o que eu tinha gravado na outra aldeia, de música, às vezes levava recados pelo gravador de uma aldeia para outra, né? O que é também absolutamente fantástico. Isso não existia nem celular, quanto mais WhatsApp. Hein? Hoje é outra, hoje a realidade é outra, né? Porque hoje eles se comunicam com uma facilidade que era impensável, a gente era meio pombo-correio. Né? Então eles ficavam vendo fotos de outras aldeias com muito interesse, fazia muito tempo. Ah, essa pessoa, nossa, muito, isso era muito legal. Agora, o acesso desses povos a tudo que é seu, que está nos museus, é de fato alguma coisa muito difícil e que tem que se trabalhar para que isso seja viabilizado. A Maju, por exemplo, essa minha orientanda de mestrado, uma das grandes preocupações dela é fazer com que essas imagens captadas pela Vilma Chiara e pelo Harold Schultz cheguem aos povos com que eles estiveram, e que muitas vezes é muito difícil. Ela mesma trabalhou no MAI, como estagiária no Museu de Arqueologia e Etnologia, e o MAI é muito fechado com relação a isso. Aliás, boa parte dos museus é assim. Alguns museus estão mudando muito. Eu tive recentemente em Oxford, na Inglaterra, no Pitt Rivers Museum, onde trabalhou uma das grandes autoridades em fotografia, que é a Elizabeth Edwards. E lá no Pitt Rivers, eles tinham expostas aquelas cabeças reduzidas dos Ashur, né, que eles fazem aquelas cabeças pequenas. E que era a grande atração do museu. O museu é muito visitado. Né? E você vê cabeças humanas reduzidas, não é qualquer hora que você vê. Aí fui lá visitar o museu com essa minha amiga inglesa, antropóloga, Elizabeth Ewart. E essas vitrines cobertas por tapumes. O museu hoje tem uma nova diretora que continua exibindo tudo daquele jeito clássico que é e clássico e colonialista que é o Pitt Rivers, do colonialismo britânico mesmo, né? Só que tinha lá um cartaz que dizia assim: você não vai ver as cabeças reduzidas. Nós estivemos aqui e vimos nossos parentes, nossos ancestrais expostos dessa forma. Você gostaria de ter o seu avô, seu bisavô exposto dessa forma num museu? Nós também não queremos. E assim como essa mensagem, tinha N outras no museu falando sobre o colonialismo, sobre a apropriação colonial, sobre o esbulho das terras. Mas mudou o museu da água para o vinho. Ele continua lá, expondo as mesmas coisas, ou não expondo como as cabeças reduzidas, mas isso é um trabalho importantíssimo que vem sendo feito, mas que começa em alguns lugares, né? E que tem que ser, é um trabalho a ser continuado. Não sei se respondo às suas questões. Respondeu, sim. Uhum. Obrigada. Você disse que está fazendo o quê aí? Eu? Aqui? É? Não, ela está na USP. Eu não tô na URGS. A gente já tô aqui, enfim, em Curitiba. Isso. Viva o mundo virtual, né? Sim, exatamente. Doutorado na USP, mas participando do ciclo. Aham. Muito bom. Obrigada. O mundo virtual que a gente junta.
Alguma coisa boa tem, né? Tem que ter, tem que ter. Não sei se mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou comentário. E também não? Acho que então é isso agora, sim, Silvia. Muito, muito, muito obrigada. Foi muito legal te ouvir. Foi mais legal ainda te ouvir depois de ver essa entrevista linda. As entrevistas que você concedeu para os seus 3 horas de entrevista, é muita coisa, né? E eu imagino o quanto que não ficou de fora, assim, né? Pelo que eu vi dos comentários ali, já deu para perceber que perguntas, né, e assuntos ficaram de fora. Então, muito legal. Foi bem editada a entrevista lá, vários cortes. Oi, Olavo. E ficou muito bonita, Silvia, eu queria dizer isso, né? Ficou muito bonita, fiquei com muita vontade de ver mais fotos, principalmente dessa Silvia tão jovem ali fazendo essa pesquisa, né? E te agradeço aí a generosidade de ter vindo conversar com a gente sobre esse período, né? Sabendo aí do nosso interesse, das dicas que você deu. É isso, agora a gente vai olhar isso tudo aí que vocês fizeram na pesquisa de vocês. Tomara que a gente consiga continuar conversando, né, sobre isso. A gente vai ficar aí nesse ciclo. A gente convidou outras pessoas, né? Tem um colega, inclusive, você falou dessa coisa das imagens nos museus, né? Eu tenho um colega, o Thiago Oliveira, não sei se tu chegou a conhecer ele. Thiago Oliveira, do Rio, ele trabalhou uma época no Museu do Índio, ele foi orientando do Carlos Fausto, na verdade. E trabalhou, enfim, ele é fotógrafo também, agora ele está na Alemanha, justamente. E ele, uma vez conversando com ele veio trazer um pouco assim da pesquisa que ele fez com imagens produzidas no Alto Rio Negro e do trabalho da Berta de produção imagética e também de catalogação para os museus no Rio, que foi um trabalho que foi muito pouco valorizado, mas que foi muito importante, principalmente agora, depois do incêndio, né, no Museu Nacional. Se não fosse por causa de muita coisa, se não tivesse sido catalogada e organizada por ela, talvez tivesse sido perdida, né? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, vai conversar também um pouco com a Kelly, com a Maju, sobre as pesquisas aí que elas fizeram. E a gente está aí nessa empreitada também de tentar sistematizar um pouco, né, essas informações, essas histórias, para pensar essa produção toda dentro desse contexto, né, da antropologia visual no Brasil. E poder te ouvir um pouco, né, desse teu percurso para a gente é muito importante, assim, né? Acho que... Também gostei muito de estar aqui com vocês. Vocês já estão com reuniões presenciais, Silvia, ou continuam online? Não, agora é tudo presencial. Ah, tá bom. Todas as aulas, defesa de tese, tudo presencial. Eu comecei esse semestre, porque, na verdade, começou no primeiro semestre. Eu estava de licença-prêmio, então estava viajando, passei 3 meses fora. Mas esse semestre estou dando lá. Tá joia, saudades, querida. Espero que a gente se encontre aí. Saudades também. Para uma cervejinha. Vamos sim. É uma boa ideia. Então, não sei se o Olavo quer falar alguma coisa, só apareceu para dar um oi. Apareci aqui no final, estava acompanhando de câmera fechada, mas agradecer imensamente pelas imagens, pelas belas imagens, pelo belo vídeo a partir da carta. Fantástico, né? E essas novidades do site, enfim, então agradecer, Silvia, e teremos outras oportunidades, com certeza, de trocar presencialmente. Obrigado, Fabi e Chica, turma toda. Beijo, Eu estava dizendo para elas, minha última atividade antes da pandemia foi aí na Federal do Rio Grande do Sul. Em fevereiro de 2019, imagina. Não, perdão, 2020. Fevereiro de 2020. Foi aberta também. A URGS não abriu mais depois daquilo, né? Muito bem. Obrigada, Romi. Obrigada, Silvia. Espero que a gente possa se encontrar, quem sabe, aí pelo Lisa, visitando esses acervos todos e vendo suas fotos da juventude.
em algum futuro próximo. E a gente dá retornos também desse material todo que tu compartilhasse conosco. Obrigada, Guri. Ora, imagina. Prazer Abraço. foi meu. Até Tchau semana para vocês. Beijo, beijo. Tchau. Beijos.